Olá, pessoal. Continuando o nosso estudo de geometria analítica, hoje nós vamos ver as coordenadas do ponto médio, ou seja, o par ordenado que representa o ponto médio de um segmento de reta, certo? Temos aqui uma seguinte situação, representada no plano cartesiano. No plano cartesiano, os pontos A e B representam duas casas de uma propriedade na zona rural, certo? Deseja-se perfurar um poço equidistante às casas, ou seja, a mesma distância das duas casas, de maneira que essa distância seja a menor possível, porque nós poderíamos ter em qualquer ponto do plano cartesiano, né, a mesma distância, mas seriam distâncias diversas, umas maiores que as outras. Para que a distância seja a menor possível, ela deve estar no meio entre as duas casas, e ser exatamente o ponto médio entre a distância dessas duas casas, certo? Quais devem ser, então, as coordenadas do ponto M, desse ponto M aqui, que é o ponto médio entre as duas casas, onde o poço deverá ser construído? Quais devem ser as coordenadas desse ponto M? Bom, primeiramente, nós vamos analisar as coordenadas do ponto A, menos 2 e 5, certo? Menos 2 e 5. X menos 2, aqui eu tenho o x do ponto A e aqui nós temos o y do ponto A. E vamos também analisar as coordenadas do ponto B, 6 e menos 1. Oh, desculpa, 6 e 1. Aqui estão as coordenadas do ponto B, certo? Para que nós encontremos as coordenadas do ponto médio desta distância entre as duas casas, nós vamos analisar então, né, que as coordenadas do ponto médio de uma distância qualquer, né, e aqui nós estamos falando da distância entre as duas casas, o ponto médio de um segmento AB, é a média aritmética das coordenadas correspondentes aos pontos A e B. Então, nós queremos descobrir as coordenadas x do ponto médio e y do ponto médio, certo? Como é que nós vamos descobrir essas coordenadas? Nós pegamos o x do ponto B mais o x do ponto A, ou o x do ponto A mais o x do ponto B, e dividimos por 2. Quando nós somamos o x do ponto A com o x do ponto B e dividimos por 2, chegamos exatamente no meio, no valor de x que fica no meio, bem no meio do segmento, certo? Por exemplo, x do ponto A, se nós quisermos saber aqui o x do ponto médio, né? Nós vamos fazer menos 2 mais 6, menos 2 mais 6, que é o x do ponto A mais o x do ponto B, e dividir por 2. Menos 2 mais 6 dá 4. 4 divididos por 2 dá 2, que é o x do ponto médio. Se nós quisermos saber y do ponto médio, nós vamos fazer o x do A, o y do A, mais o y do B. Então, 5 mais 1, certo? O y do A é 5 e o y do B é 1. 5 mais 1, y do A mais y do B. E dividimos por 2. Se nós
calcularmos a média aritmética entre 5 e 1, 5 mais 1 e dividimos por 2, vamos chegar exatamente na metade de y. Então, 5 mais 1, 6, divididos por 2, 3. Concluímos, então, aqui que o ponto médio da distância entre as duas casas é as coordenadas 2, 3. Ou seja, o par ordenado 2, 3 vai ficar exatamente no meio desse segmento, ficando para cada lado partes iguais, certo? Então, aqui nós vamos deduzir uma fórmula para cálculo do ponto médio. Se nós temos um segmento qualquer, A e B, e nós temos as coordenadas do ponto A, que é x do A, y do A. Temos as coordenadas do ponto B, que é x do B, y do B. E queremos o ponto médio desse segmento, que será x do ponto médio, y do ponto médio. Nós queremos exatamente o meio do segmento AB. Exatamente no meio. O ponto que divide o segmento AB em duas partes exatamente iguais. A até M e M até B tem a mesma distância, certo? Como nós vamos fazer então para calcular x do ponto médio? Nós faremos x do A mais x do B e dividimos por 2. X do A mais x do B e dividimos por 2. E para descobrirmos a ordenada do ponto médio, que é o valor de y do ponto médio, nós faremos de forma análoga o y do A mais o y do B e dividimos por 2, para chegar exatamente no meio. Y do A mais o y do B e dividimos por 2. Portanto, as coordenadas do ponto, logo, as coordenadas do ponto médio de um segmento AB é x do A mais x do B sobre 2 para a abscissa do ponto médio. E para a ordenada do ponto médio, lembrando que a abscissa é x e a ordenada é y. Então, para a abscissa do ponto médio, nós temos x do A mais x do B divididos por 2, e para a ordenada do ponto médio, nós temos y do A mais y do B divididos por 2, certo? Aqui está a fórmula para calcularmos x do ponto médio e o y do ponto médio. E se nós vamos representar o ponto, colocamos os valores encontrados aqui para x do ponto médio e o valor encontrado para y do ponto médio, que nem aqui, ó, no problema da distância entre as duas casas, em que o par ordenado, as coordenadas do ponto médio são 2 e 3, certo?